Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h11, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM nesta quarta-feira, dia 15 de outubro. E 15 de outubro é uma data muito importante, afinal de contas é o dia do professor. E hoje na bancada do primeiro jornal, o professor Nelson Ferreira Júnior está aqui com a gente para bater um papo nesta data tão importante. Professor Nelson, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal. Bom dia, Márcio. Pera lá, que agora foi. Pronto, agora sim. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia a todos que estão aqui na audiência da Prever FM, e é um prazer estar aqui. E essa data, professor Nelson, né? A gente percebe que o ensino, independente do ano que a gente viva, o ensino passa a ser fundamental para o crescimento de uma cidade, de um estado, de um país, de uma civilização. Hoje nós temos muito o que comemorar nessa data em 2025, professor? Bom, nós estamos passando por uma situação, um problema muito grande com relação ao ensino, que é o negacionismo. O negacionismo científico, o negacionismo por uma parte da população com relação à educação, e isso vem crescendo muito nos últimos tempos. Então, isso é mais uma barreira contra a qual os profissionais da educação precisam lutar. Então, é mais então uma situação da história em que aqueles que trabalham com educação precisam estar cada vez mais fortes ainda e mais dedicados. E a gente percebe o seguinte também, né? O sofrimento dos professores, independente, inclusive no estado de São Paulo, né? O sofrimento em todos os sentidos, né? E eu acho principalmente a falta de reconhecimento às vezes, não? Sim. Para você ter uma ideia, Márcio, recentemente foi feita uma pesquisa com mais de 2,5 milhões de estudantes, alunos de 6º ano, a 9º ano, que é o Fundamental 2, e 40% desses alunos disseram não valorizar os professores. É claro que isso é um reflexo que vem principalmente de governos, de anos, de décadas já, não é? A gente, se for olhar lá para trás, poxa vida, havia um respeito tão grande com o magistério, com professores, anos 70, anos 80, daí nos anos 90 que a coisa começa a dificultar. Já nos anos 80 já há alguns problemas também, mas havia um respeito muito grande, sim, com professores. E agora nós temos então uma parcela de alunos que não veem dessa maneira, infelizmente, e também uma parcela da sociedade, né? Como eu disse, estamos passando por uma situação de negacionismo da educação por uma parcela da sociedade, é uma parcela, claro, não é? E nosso dever então é fazer com que essas pessoas compreendam a importância da educação, a importância do papel do professor. O professor está ali para passar conhecimento, para mostrar conhecimento para os alunos e também mostrar-lhes os caminhos para o desenvolvimento da razão. Então, sim, há essa situação sobre a qual você comentou. É uma coisa até preocupante, né, André? Porque, afinal de contas, o que se espera principalmente é o respeito e o reconhecimento a uma carreira. E a gente tem acompanhado que antigamente você perguntava para uma jovem, para um jovem, principalmente para uma jovem, o que você quer ser? Eu quero ser professora. Isso mudou muito, né? Aqui você avalia isso, Nelson. Por que a juventude hoje não quer mais ser professor? Qual é a relação que você vê no dia a dia? Se você tem esse feedback, você já fez essa pergunta, mas por que ninguém quer ser professor aqui? O que vem? Essa falta de valorização profissional, financeira? A gente sabe, né, que para um professor conseguir se estabilizar, ele tem que dar aula de manhã, tarde e à noite. Verdade. Será que tem tudo isso? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Existe todo um processo, né? Não aconteceu assim de um dia para a noite. Mas observando os alunos, vamos nos colocar na situação de alunos então. Eles veem que o professor não é valorizado. A gente fala então desde então a questão financeira, o salário do professor,
O piso nacional ele é em torno de 4.800, um pouco mais, só que daí há descontos. Além disso, se pensarmos em professores da rede estadual, da rede municipal, nós temos professores que não são concursados, é uma parcela muito grande de professores temporários, que não têm direitos, que não recebem o piso. Então tem a questão de salário. Eu falei de professores da rede pública, mas também, claro, da rede privada, certo? Então tem a questão de salário. O aluno então vê aquilo, a questão do salário, o aluno vê o desrespeito que acontece muitas vezes em salas de aula com os professores. Os alunos observam que o professor lhe foi retirada a autoridade em sala de aula, foi retirada a autoridade do professor em sala de aula. Então, que aluno que quer ser professor? Fica difícil assim. Se observarmos, aqui na Unesp, por exemplo, os 2 cursos mais concorridos são de medicina, que são 260 e poucos candidatos por vaga, e de psicologia. Não me lembro muito bem, mas parece 50 e poucos candidatos por vaga, algo assim. Os últimos cursos são de licenciatura. Não vou poder especificar, não me lembro muito bem quais cidades, quais os cursos, mas me parece que matemática e geografia são os últimos cursos mais concorridos. Falando de Unesp, esse curso de matemática me parece são 0,5, o número de 0,5 candidato por vaga, e de geografia 0,3 candidato por vaga. Então imaginemos, eu não sei ao certo qual que é o número de vagas, mas suponhamos que o curso de geografia ele tenha 30 cadeiras, então 30 vagas. Dessas 30 vagas, nós teremos então no máximo 10 alunos cursando então licenciatura para se tornar professor de geografia. Não me lembro exatamente qual que é a cidade, tá? E esse número também não é real, porque esse número de 0,3 candidato por vaga é aquele que se inscreveu para prestar o vestibular. E há muitos candidatos de vestibular que prestam esses cursos com menor concorrência para passar para uma segunda fase, para treinar a prova. O objetivo deles não é passar naquele ano, naquele curso, mas sim treinar para um outro ano, para um curso mais concorrido, passando assim para uma segunda fase. Então, a procura pelo curso de licenciatura caiu demais e, se nada for feito, em breve, daqui a alguns anos, a falta de professores no país será um problema muito grave. E a sociedade, ela não tem conhecimento disso, ou então uma parte tem, mas não reflete sobre isso. Então, a gente observa como que a procura, o desejo por ser professor realmente diminuiu bastante no país. E quando você fala, se nada for feito, se você hoje fosse o ministro da Educação do Brasil, que ações você acha que deveriam ser feitas para mudar essa realidade? O que a gente pode fazer para reverter esse quadro que é fato, né, Márcio? Não é algo que a gente está sabendo agora. Isso vem de anos, como o professor mesmo falou, é algo que há décadas vem sendo desconstruído. Às vezes tem coisa que a gente constrói por um longo tempo e também tem coisa que se desconstrói. A profissão do lecionador, do professor, eu acho que ela vem sendo desconstruída. O que poderia ser feito a partir de agora para mudar? Lembrando que a gente está falando não apenas da escola pública, mas também da escola privada. Então é uma situação complicadíssima, porque na escola pública, embora seja muito difícil de fazer uma transformação, ela é possível. Já a escola privada, como a gente está falando de mercado, fica difícil de intervir, né? Daí nós teríamos de pensar numa mudança estrutural muito grande, mexendo inclusive com o vestibular, o que é mais difícil ainda de acontecer no país. Mas pensando-se, então, principalmente partindo da escola pública, o próprio governo federal, ele vem tomando algumas atitudes. No ano passado foi lançado o programa, o Pé de Meia Licenciatura, que oferece uma bolsa de em torno de R$1.000 para então os alunos que cursarem licenciaturas, então a faculdade para serem professores, e eles precisam tirar uma nota acima de 650 no Enem, e daí na universidade manter uma certa regularidade, a não sei dizer,
também com relação a notas, mas isso é um incentivo então para que o jovem ele queira se tornar professor, porque poxa vida, na minha época, se eu tivesse algo assim, facilitaria bastante a minha vida. Então isso pode incentivar sim muitos para que sejam professores, o que melhora até também a qualidade do candidato que ingressa na universidade, porque ele tem que tirar a nota de 650 no Enem, então ele precisa estudar para tirar dos 650. Agora, qual que eu vejo que é o problema que vem ocorrendo com relação a essa situação? Uma falta de comunicação com a sociedade, porque isso tem que ser trabalhado então, partindo como parte do governo federal, então um diálogo muito bem feito entre governo federal, governos estaduais, os municípios, para que então os alunos, as crianças tenham conhecimento disso e já sejam incentivados para que queiram ser professor. Imaginem só, né? Imagine André, Márcio, então o menino, a menina estudando ali na escola pública, já no fundamental, ele sendo informado, ela sendo informada pelos professores, por campanhas de divulgação, até mesmo pela própria internet, com linguagem do jovem, né? Dizendo o seguinte: atenção você, menino, menina, ao se formar no terceiro ano do ensino médio, você pode prestar vestibular, você pode vir a ser professor. Se você então escolher um curso de licenciatura, ser professor, você receberá uma bolsa de R$1.000 por mês durante toda a sua graduação, durante toda a sua faculdade. E isso é um incentivo. Agora precisa então haver uma comunicação maior entre o governo federal, governos estaduais, também os municípios. Tudo bem que esse programa ele é recente, ele começa neste ano, né? Mas, por exemplo, eu acesso redes sociais, Instagram, acesso bastante o Instagram. E os algoritmos, eles direcionam, quando você busca algo, por exemplo, sobre educação, você começa a receber um monte de propaganda sobre educação. E eu não vejo nada assim quando acesso às redes sociais. Então falta uma comunicação. Eu não dou aula na rede pública, mas conversando com um professor que leciona em rede pública, o professor me falou que não há uma comunicação, que parte muito dele, professor, de tentar conversar com os alunos sobre essa situação. Então, isso é algo que pode, então, futuramente melhorar a situação. Mas, claro, não passa somente por isso, né? Daí, então, nós precisamos reconstruir uma imagem positiva vindo do Estado para a sociedade sobre a importância de ser professor. Nós precisamos que seja devolvida a autoridade para o professor em sala de aula, que o professor, então, ele possa trabalhar melhor as avaliações com os alunos para tentar ter um controle de sala de aula. Uma outra questão, o Brasil mudou, a sociedade mudou. Não tem como você conseguir mais hoje ter lá uma sala de aula com 30 alunos, 40 alunos, todos sentados, prestando atenção durante 5, 6 horas. As coisas não são mais assim. Então essa estrutura também precisa ser modificada. Eu diria que nós precisamos hoje de um trabalho com alunos de no máximo 12, 15 alunos por sala de aula. Talvez mudar também a questão física da sala de aula. Os alunos em roda com o professor, não aquela coisa tradicional das fileiras, os alunos em fila ali. Nós precisamos de proximidade entre alunos e professor. Isso, então, melhoraria a disciplina, o contato entre professor e aluno. Então, há várias coisas a serem feitas, né? Só que a gente vê que é muito complicado, é bem difícil, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Há alguns anos, no Rio de Janeiro, o Brizola elaborou projetos de mudanças com relação à educação por lá. E ele foi até criticado na época sobre o valor que seria utilizado, que seria então um gasto muito alto. E ele se defendeu dizendo que para a educação sempre diz isso, que o gasto é alto. Mas realmente o valor utilizado é alto, mas não é gasto, é investimento. Isso é uma mudança para a sociedade como um todo.
Só que as coisas não são de um dia para o outro. E nós vemos num mundo em que nós queremos mudanças imediatas, queremos uma solução na hora. Esse tipo de transformação, então, ela acaba não sendo percebida pela sociedade, se for feita, né? Quando é feita. E então, para muitos parece não ter importância, porque a gente lembra que um dos objetivos daqueles que estão no poder é ter então um feedback, um retorno positivo imediato também. É uma situação complicada, né? E a gente trata também a respeito da evasão escolar, né? Muitos alunos, até quando chegam um determinado momento, que às vezes tem que optar, ou vou trabalhar ou vou estudar. Isso acontece ainda, infelizmente, numa entrevista aqui nessa bancada, alguns meses atrás, com o deputado federal João Cury, falando a respeito de qualificação para o mercado de trabalho, e que de repente por que existe vaga e não existe candidato para aquela vaga? Não é só a qualificação, também o baixo índice de escolaridade. Então, quer dizer, a gente percebe que a evasão escolar ainda continua acontecendo. Isso é uma terrível realidade, não, professor? Sim, exato. Então, e como mudar isso, né? Porque a gente está falando de educação, mas a educação ela está ligada também à distribuição de renda. Porque como é que o jovem, ele precisando então trabalhar, ele precisando de um salário, ele vai manter assim a escola e o trabalho. E ele olha para a escola muitas vezes e não vê na escola uma mudança de vida. Isso também é muito triste. Então, qual que vai ser o que é o mais importante para ele ali? O trabalho e não a escola. A escola, ela já há um bom tempo, ela é vista pela sociedade não como o adquirir conhecimento para uma mudança de vida, mas sim como um diploma, um papel. Eu faço a escola por quê? Para eu me formar. Não para aprender. Eu faço a escola para me formar, para ter o meu diploma e não para o aprendizado em si. Assim, essa escolha ela é muito terrível. O jovem, ele ou então vai trabalhar ou ele estuda. As duas coisas é possível até, mas é muito difícil. E dependendo da situação da pessoa, fica praticamente impossível, né? É terrível e é uma realidade que a gente depara constantemente, independente do local onde se vive nesse país, né, André? Pois é, Márcio. E se a gente entrar esquecer um pouquinho agora a questão mais macro da situação e trazer para a realidade da sala de aula, nós tivemos recentemente aí uma medida que impacta diretamente todo o sistema de educação, porque hoje a tecnologia tomou conta da educação. Nós estamos num momento de transformação, né? O próprio professor falou, não dá mais daquele sisteminha de ficar sentadinho ali, prestando atenção na lousa. E o celular faz parte do dia a dia das crianças. E recentemente houve uma medida, até por muita gente considerada radical, de retirar a utilização do celular no dia a dia da sala de aula. Isso funcionou, professor, na prática? Porque já faz algum tempo, acho que se não me engano foi ano passado que começou. Ano passado. Então nós temos aí praticamente um ano dessa medida. Isso funcionou? Trouxe algum avanço? O que isso mudou no dia a dia dos professores e dos alunos? Claro que não é possível falar assim de todos os lugares, né? A gente vai pincelando assim. Eu tenho então o que eu observo ali ao meu redor que melhorou bastante a situação, e eu também venho acompanhando notícias sobre essa questão e realmente vem sendo positivo. É positivo isso. É porque infelizmente conforme as coisas vão acontecendo, a sociedade ela não se preparou para aquilo na maioria das vezes. As revoluções são assim. Nós estamos passando por uma revolução tecnológica. Então, é uma novidade e a sociedade não se preparou. E na escola, antigamente, assim como o aluno ele não poderia estar com uma bola dentro da sala de aula, então ele não pode estar com o celular. Só que o celular não é como a bola que você pega para jogar o seu futebol. O celular você carrega no bolso para você se comunicar, para você, então, também, claro, o entretenimento,
a criança, principalmente o entretenimento, mas o celular passou a ser tido como mais uma parte do corpo, é uma extensão do corpo. Como é que de repente eu não posso ter aquela extensão do corpo dentro de sala de aula? Então passou a ser uma coisa natural, o aluno ele não conseguindo compreender como que ele não poderia ter o celular. Isso, é claro, já deveria ter sido feito já logo no início, quando então os alunos começam a ter o celular em sala de aula. Mas o tempo foi passando, as coisas foram passando, até que então o governo federal toma essa medida que para uma parcela da sociedade, que não é a maioria, ela era vista como algo radical. A maioria estava percebendo que era necessário que realmente que acontecesse isso, que o celular fosse proibido na escola. Então, foi bem aceita, sim, pela sociedade. E, sim, pelo que tudo indica, notícias passam que realmente os alunos, eles estão prestando mais atenção ao conteúdo, estão aprendendo mais. E, além disso, acho que uma grande importância também é o fato de que, ao estar longe do celular, pelo menos naqueles momentos de sala de aula, eles estão longe daquilo que é ruim, daquilo que é errado, que é passado pelo celular. Recentemente ganhou evidência aquele vídeo do influenciador Felca falando então sobre o problema de erotização na internet, de pedofilia. Então, quanto mais tempo a criança longe do celular, melhor é. Claro, se estiver com acompanhamento, com os pais, pode haver questões positivas. Mas, então, ali dentro da escola, longe do celular, isso é muito positivo também, porque está distante da contaminação ruim que é passada pelo celular. Desse vício, é um vício, o celular é um vício, né? Então, quanto mais tempo longe do celular, melhor é. Se a gente filtrar mais agora, Márcio, sair do macro pro micro, agora o microscópio aqui, que é a área do professor Nelson, que é literatura, que é línguas, que é português. Isso também, essa questão da tecnologia, né? Por exemplo, se a gente pensar no professor de literatura, que tem que pedir para que os alunos se debrucem em livros. De que forma que tem que mensurar isso hoje, professor? Com a tecnologia, com o celular, como é que o professor consegue fazer com que um aluno tenha o livro físico, que ele faça a leitura, que ele acompanhe tudo e não vá num chat GPT da vida hoje e peça o resumo para ele fazer a prova? Então, né, é uma situação extremamente difícil. Vamos fazer uma comparação aqui. A Finlândia é um país que é bastante reconhecido pela sua educação. Nos anos 70 houve uma revolução educacional no país, um investimento muito grande na educação, e então nesse setor houve um desenvolvimento muito bom no país. Há alguns anos a Finlândia, então, tentando se adaptar a essa novidade, começou a implantar mais a tecnologia em sala de aula e começou a abandonar o livro físico. O que aconteceu mais recentemente? Eles voltaram, perceberam que aquilo estava sendo ruim, abandonaram a tecnologia nesse sentido. É claro que há aulas sobre educação mediática, como usar a internet, como compreender a internet, o que buscar na internet, mas voltaram com então o papel, com o lápis, com a caneta, porque perceberam que os alunos estavam aprendendo menos. É necessário escrever, é necessário ler. Então aí a gente está falando de um país pequeno, que já então tinha uma preocupação muito grande e era exemplo de educação, mas e aqui pro nosso mundo, então? É bem complicado mesmo. E além do que, a gente está falando do vício do celular, da internet, que faz com que o cérebro da criança não se desenvolva, que faz com que haja uma perda de foco, uma dificuldade ou até mesmo incapacidade de ler textos extensos. Não só ler textos extensos, mas também até mesmo assistir a vídeos mais extensos. Você pega lá o TikTok, que tem vídeos extremamente curtos. Então, a criança, o ser humano, ele é condicionado a não conseguir assistir a vídeos mais longos.
E ler textos, então, mais difícil ainda. Então, é um condicionamento. Nós precisamos lutar contra isso. Por isso que, então, a ausência do celular ali dentro da escola é algo muito importante. Como você disse, André, então nós temos esse problema, o professor de literatura, o professor de redação, na verdade qualquer professor, né, ele precisa indicar para o aluno, você precisa ler para aprender. Isso é uma coisa, André, tem muitos alunos hoje que não sabem estudar. Eles não sabem estudar, eles não sabem abrir um livro, ler, compreender. Eles ficam dependendo de o professor ensinar e ele tentar lembrar aquilo que o professor ensinou. Aí já é um problema de método, né? Do sistema educacional brasileiro. Sim, exatamente. Por isso que a mudança, ela tem que ser estrutural. E parte daquilo da disciplina em sala de aula, de o aluno ter mais contato com o professor, de o professor poder sentar ao lado dele e explicar como é que se estuda. Por isso que nós precisamos, então, de reduzir o número de alunos em sala de aula, um maior número de professores. Não citei ainda, mas é muito importante o papel de um psicólogo em escolas hoje em dia. Psicólogo é muito importante, não só para alunos, como também para professores para funcionários. Né? Então, Você percebe o que, professor, que o desafio nesse dia do professor de 2025 aumentou consideravelmente, né? Porque a gente percebe no noticiário que o estresse envolvendo o professor, por N motivos, né? O número grande de alunos dentro de uma sala de aula, 40 alunos, mais de 30, 40 alunos numa sala de aula, e às vezes o professor não consegue dar conta de tudo isso, né? Que o mundo mudou, né? E como é que um professor se prepara para tudo isso, enfrentando a dificuldade financeira, a dificuldade do relacionamento desses jovens que chegam na escola já com N vícios de todos os sentidos? Como é que o professor vai ter pulso, vai ter controle emocional para conseguir manter tudo isso? A situação ela é extremamente estressante, né? Houve uma pesquisa na cidade de São Paulo com relação então a escolas apenas municipais, tá? Mais de 80% dos professores disseram que no ano passado tiveram problemas de transtornos mentais. Desde ansiedade, claro, a depressão também, não é? Então isso acontece. Essa é a realidade do país. Está sendo assim. E o professor, claro, a gente não vai generalizar, mas muitos acabam numa situação muito angustiante e não tem como resolver, mas precisam daquilo e não sabem como fazer. Essa é a realidade. Entendi. O professor Nelson, qual é a lembrança do dia do professor, do aluno Nelson? Qual a imagem, o que vem na memória de um ou dois professores da sua época de estudante aí que você possa citar pra gente aí? Até porque algum professor deve ter sido referência para que o Nelson se tornasse professor. Não tenha dúvida. Sim. Acho que vou citar duas situações, tá? Lá no primeiro ano, na época primário, a professora Maridice ensinando que B mais A é Bá, B mais E é B, A mais I é Ai, O mais I é Oi, U mais I é Ui. E eu observando aquilo, eu falei, nossa, é possível a gente colocar o nosso pensamento por letras, por palavras. E eu comecei a entender aquilo, a sacar aquilo. Tá aí numa outra aula, a professora então fazendo C mais A cá, D mais A dá, D mais E D. Eu sei que eu fui para casa, eu morava numa casa, uma casinha simples pra caramba, muito simples. Havia um quintal grande de terra. Eu peguei um graveto assim da árvore e comecei a escrever uma história no chão. Claro que deve ter havido ali vários erros, mas ali eu aprendi a escrever. E essa imagem, ela é muito forte para mim. E uma outra situação é professora Marlene Mantovani, de matemática. Minha querida professora Marlene Mantovani. E não se refere a mim, na verdade refere-se a um amigo meu. Eu estudava no IECA, estávamos na 8ª série, depois nós teríamos então o primeiro ano do ensino médio,
E havia na sala de aula um aluno que ele era um aluno além, assim. Ele era muito inteligente, com muito conhecimento. E ele estava para sair do IECA e ir para uma escola técnica. Nós precisamos de funcionários, de pessoas em escolas técnicas, isso é muito importante, mas esse aluno, ele era muito inteligente, ele poderia ser muito mais útil para a sociedade em outras áreas. E ele ia para a escola técnica. E a professora virou para ele e falou assim: não, você tem de ir para uma universidade para trabalhar numa outra área, você vai ser mais importante para a sociedade assim. E conseguiu uma bolsa para ele numa escola particular. Ele não tinha na mente dele fazer vestibular, fazer faculdade, não tinha nada disso. Não havia. E ela conseguiu isso para ele e mudou a vida dele. Hoje ele é promotor, não está aqui atuando em Botucatu, mas transformou a vida desse meu amigo, na verdade um dos meus melhores amigos. E não só dele, mas também daqueles que estavam ao redor. Então, isso eu tenho muito marcado. Professora Marlene Mantovani, maravilhosa, de matemática. Que legal. E isso por causa... E esse é um dos motivos também de eu ser professor. Que legal. Essa questão da professora Marlene, tá? De transformar vidas. E eu tenho... eu consegui, então, alcançar esse meu desejo e já recebi feedbacks de pessoas, de alunos nesse sentido. Que legal, que legal. Professor Nelson, muito obrigado por ter aceitado nosso convite nesse Dia do Professor. Parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória. Um abraço forte, viu? Eu que agradeço, Márcio, André. E há muitos, como a gente disse, a situação, ela é uma situação difícil. Nós temos professores aqui, então, os professores, de uma maneira geral, são heróis, porque estão numa situação complicadíssima e ainda assim ali continuam. Por quê? Porque nós temos, a cada ser humano tem ali o seu porquê, o seu existir, a sua virtude. E nós, estando ali em nossa virtude, a gente vai lutar ao máximo por ela. Ainda que o caminho seja difícil, ainda que existam muitas barreiras, a gente luta por isso. Então, nós temos muitos e muitos professores passando por situações extremamente difíceis, mas continuam lutando. Porque amam a profissão, porque... Agora eu vou citar até uma outra professora, a professora Nora Gianni. Uma vez ela falou para mim, quando eu estava começando minha carreira de professor: Nelson, você precisa amar seus alunos. Ela falou isso antes, então, do próprio até educar, conhecer, transmitir conhecimento. Amar seus alunos. E realmente é isso. Às vezes o aluno é indisciplinado, dá aquele trabalho, mas o professor ama aquele aluno. Então, atualmente, eu tenho o meu curso de redação, eu desenvolvo um trabalho que é muito gratificante, realmente as aulas fluem muito bem. Também leciono em uma escola particular. Eu estou numa situação até privilegiada, mas há muitos professores que estão aí numa batalha, numa situação bem mais difícil que a minha. E eu digo para esses professores: vocês são heróis. Vocês têm um papel extremamente importante. E essas pessoas, elas querem continuar lutando, elas não desistem. E essa é, então, a nossa missão. Muito obrigado, professor Nelson. Bom dia, viu? Bom dia, bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.